As mulheres brigavam entre si mais do que os homens, se pegavam pelos cabelos, se machucavam. Fazer mal era uma doença. Desde menina imaginei animaizinhos minúsculos, quase invisíveis, que vinham de noite ao bairro, saíam dos poços, dos vagões de trem abandonados para lá da plataforma, do mato mal cheiroso chamado fedentina, e entravam na água, na comida e no ar, deixando nossas mães e avós raivosas como cadelas sedentas. Estavam mais contaminadas que os homens, porque esses ficavam furiosos continuamente, mas no fim se acalmavam. Ao passo que as mulheres, que eram aparentemente silenciosas, conciliadoras, quando se enfureciam, iam até o fundo de sua raiva, sem jamais parar. Olá, pessoal! Oi, gente! Bem-vindos e bem-vindas à nova série do Podcast das Emoções. Vocês pensaram que não iam mais ouvir as nossas vozes? Mas nós voltamos! E dessa vez a gente vem para uma série especial de 4 episódios, dessa vez adentrando o mundo literário. Vamos falar sobre Helena Ferrante, por quem estamos completamente obcecadas desde que lemos a tetralogia napolitana. Apaixonadas, mergulhadas completamente em suas tramas, suas descrições emocionais, suas histórias. Bom, você que já conhece o nosso podcast sabe que a gente já passou aqui por músicas, por filmes, por casos emocionais. A gente sempre tenta trazer uma abordagem lúdica para esse olhar das emoções, se apoiando na arte, para a gente poder aprender um pouco mais sobre inveja, raiva, medo e todas as outras emoções que colorem e muitas vezes machucam as nossas vidas também. E por que a gente está caminhando agora pela literatura, Isabela? Você achou um trechinho da Fabiane Sex, que é um bom motivo, né? A Fabiane Sex, ela é uma das pessoas a quem recorremos em seus livros e escritos para compor essa série de 4 episódios sobre Helena Ferrante. Mas além de falar sobre Helena Ferrante, ela é uma estudiosa das escritas, do mundo literário. Então, uma vez ela escreveu uma coisa muito interessante na newsletter dela, e eu trago aqui as aspas dela. Ela diz que cada leitura oferece uma porta que pode apresentar pra gente um mundo mais ou menos distante do que conhecemos, mas ainda que apenas ligeiramente diferente, sempre um outro mundo. E eu acho que é isso que a escrita da Helena Ferrante traz com maestria. Toda a arte faz isso, mergulha a gente na vida de outra pessoa, mas talvez a literatura exercite um pouquinho a nossa paciência, porque a gente precisa dar um crédito pro autor, né? Mas uma vez que estamos imersos, a gente está completamente entregue ao que aquela pessoa quer nos contar. Com a vantagem ainda que o cinema entrega a visão, mas no caso da literatura, a nossa imaginação é ainda sem limites. E Helena Ferrante faz isso de um jeito muito sedutor, né? Eu acho que talvez seja uma boa palavra, assim, me envolve muito a escrita de Helena Ferrante. Eu não comecei pela tetralogia, comecei por Dias de Abandono. Na verdade, eu comecei pela tetralogia, acho que como você, né, Bela, a gente tem isso em comum. Quando foi lançado o primeiro livro, A Amiga Genial, comecei a ler, devo ter lido 1/3 do livro, não me pegou. Desisti de Helena Ferrante na época, assim, tava aquela febre e aquilo não me pegou no momento. Depois, coincidentemente, Isabela me contou que aconteceu a mesma coisa com ela, né, e a gente se apaixonou por Helena Ferrante, então, por outros livros, e estávamos agora convencidas de que tínhamos que ler a tetralogia, e eu lembro da gente falando uma pra outra, assim, a Isabela me falou, vou esperar as férias, porque aí eu vou me deliciar, assim. Aí eu falei, Isabela, não vou conseguir, vou começar. E eu fiquei enchendo o saco pra Isabela começar, porque a gente troca muito essas referências e percepções, e a gente ficou várias pré-reuniões. Uma curiosidade sobre essa sociedade aqui é que toda vez que a gente vai fazer uma reunião no Zoom, a gente passa pelo menos meia hora fofocando. E a gente ficou algumas pré-reuniões fofocando sobre Helena Ferrante, com a pergunta, né, que não dá para falar de Helena Ferrante sem falar dessa polêmica que ninguém sabe, ninguém tem certeza qual é o rosto, né, de Helena Ferrante, porque é um pseudônimo, então a gente temos pistas, né, existe uma polêmica, mas também isso é um pouco sedutor nessa história, né, porque a gente se envolve por essa mente que descreve tão bem a mente feminina
Então a gente fica curioso para saber quem é essa mulher, né? Eu também, eu precisei ser convencida. Eu acho que esse trecho quando a Fabiane Sex fala que a leitura nos apresenta um outro mundo, eu acho que é isso, você precisa de um certo convencimento para você entrar num livro, né? E no começo da tetralogia eu não sabia onde ela ia me deixar. Então eu fiquei muito desgostosa no começo e larguei naquela época achando que Helena Ferrante não era pra mim. Uma coisa interessante é que eu apaguei os livros do meu Kindle, eu tinha baixado todos, sério? pegado todos, e daí eu falei, essa mulher não é pra mim, e apaguei todos naqueles anos, e agora tive que pegar tudo de novo, porque eu realmente tinha desistido, eu achei que era... Você começa Amiga Genial, você acha que é uma grande fofoca, você não tá entendendo nada, né? Tem um monte de gente, você fala, onde que vai dar isso? Um monte de família, você fala, não tô entendendo mais quem é quem. Mas depois que você é pego, eu acho que eu preciso ser convencida, e eu fui convencida depois pelos livros avulsos. Então, se tem alguém aqui ouvindo e que não leu a tetralogia, eu acho que esse é uma dica em comum, né, Nath? Nossa, comece pelos livros avulsos, assim, porque os livros avulsos me convenceram que Helena Ferrante tem algo muito profundo para dizer, que não é um mero romance casual, assim, ela quer falar de uma coisa muito, que me toca muito. Se você ainda não leu a Helena Ferrante, acho que uma coisa importante da gente falar já no começo, né, aqui nesses 4 episódios a gente quer falar mais especificamente sobre a tetralogia, seria impossível a gente fazer isso sem falar dos personagens, sem trazer spoilers, assim, né, então se você ainda não leu, leia. A gente acha que vale muito o seu tempo, assim. A boa notícia é que você vai ler muito rápido, você não vai conseguir ler devagar, então comece quando você tiver, assim, um tempo para se dedicar, e aí depois volta aqui, porque a gente vai dar alguns vários spoilers, vamos ler trechos, vamos falar sobre as personagens e sobre as características. Os destinos de cada um. Os destinos e toda a complexidade, né, que essa trama traz pra gente, assim. Então a gente vai falar da tetralogia, que são 4 livros. O primeiro é a Amiga Genial, o segundo é a História do Novo Sobrenome, o terceiro se chama História de Quem Foge, de Quem Fica, e o quarto, História da Menina Perdida. Mas a gente não precisa se referir a cada um dos livros, porque a própria Helena Ferrante fala que considera essa uma obra. Ela disse que sentou para escrever um livro e quando chegou na página, sei lá, 200, ela viu que não ia ser tão simples assim, que ela ia precisar de muitas páginas. E acho que são 1.700 páginas no final, assim. Mas não se assuste se você não leu, porque parece que você leu 150. É verdade. Então a nossa ideia aqui não é trazer uma visão psicanalítica, uma visão literária, né? Porque assim, tem muita gente que pode fazer isso muito melhor que a gente. A própria Fabiane Sex, ela tem uma análise psicanalítica e literária, né? E a gente se baseou em algumas coisas do livro dela, que é Helena Ferrante, Uma Longa Experiência de Ausência, e também o livro Frantumalha, a gente traz aqui alguns trechos, que é um livro de entrevistas com Helena Ferrante. Isso. Então a nossa intenção aqui é falar muito sobre isso que a gente vem estudando, né? Porque Helena Ferrante é uma obra, não Helena Ferrante, né? Mas a tetralogia e mesmo os outros livros, assim, são artes muito emocionais, né, Bela? Então, e esse podcast começou falando de músicas emocionais. Então a gente se interessa muito por cenas e músicas e qualquer manifestação artística que nos traga experiências emocionais, né? Acho que isso é uma boa palavra para descrever o que a Ferrante faz com a gente. Assim, ela descreve as emoções e ela descreve os acontecimentos, né? As experiências das pessoas de uma forma muito humana, né? Acho que é uma das coisas que mais me chama a atenção na escrita dela. Uhum. E ao ler a Helena Ferrante, eu acho que a gente pode ter essa experiência de trazer textura para essa tal teoria das emoções, não é? Essas coisas que a gente sabe que acontecem na nossa vida, expressão da emoção, supressão, raiva, medo, inveja, e ela traz a textura dentro da trama, no acontecimento, assim, você é completamente levado por aquilo. Uma vez eu li que ela diz que o objetivo dela como escritora é frustrar expectativas costumeiras e inspirar novas. Então acho que ela usa muito bem a escrita como ferramenta para chegar nesse negócio chamado mente humana, para chegar mais próximo do outro, sabe? Ela usa bem, assim, isso como ferramenta, não é uma
piração literária, ela não tá escrevendo para ser bonito, para ser rebuscado, ou para se vangloriar. Nossa, eu acho isso muito bonito, ela tá escrevendo para falar com a gente. Nossa, Bela, eu acho que essa palavra textura descreve tão bem o que é a experiência de ler, né, essa mulher, assim, porque só para vocês saberem, a gente demorou para estrear essa série nova, porque a gente ficou muito tempo, assim, pensando primeiro se a gente tinha algo a falar sobre isso, né, e de onde que a gente ia falar, com qual intenção, assim. E aí a gente se perguntou muito, assim, né, por que essa leitura nos emociona tanto, assim, né, cada uma de nós. E eu acho que para mim tem muito a ver com essa qualidade de textura, assim. A minha experiência de ler Helena Ferrante é como se, muitas vezes, é como se ela estivesse dentro da minha mente. Ela tem uma habilidade para descrever a mente humana, assim, e descrever coisas que a gente quer esconder até da gente mesma, assim, sabe? E quando eu leio, eu falo assim, é como funciona, assim, ela tá descrevendo a minha inveja, ela tá descrevendo a minha raiva, ela tá descrevendo o meu medo, assim, de um jeito que nem eu consigo descrever. A gente tem um pouco isso, né? A nossa mente é mais rápida do que a palavra, né? Não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência é que a minha mente é muito mais rápida do que a minha linguagem verbal, assim, como se ela conseguisse traduzir o que tá dentro da gente, assim. E isso eu acho que é uma coisa que nos prende muito nessa leitura, assim, porque ela traz personagens extremamente humanas, né? Então, tem uma coisa na obra dela que é meio novela e vai envolvendo a gente, e você termina um livro e quer começar o outro logo de cara. A Isabela teve que levantar para pegar o cartão de crédito à noite porque queria começar o segundo livro, assim. Então tem essa coisa meio novela e a gente, né, nós brasileiros, assim, né, nós crescemos vendo novela. Se a gente não cresceu vendo novela, a gente cresceu vendo os nossos pais e avós e tios vendo novela. Mas eu acho que a grande riqueza que ela traz é que não tem uma mocinha ali nessa história, tem uma personagem extremamente humana que às vezes a gente julga e sente raiva, muitas vezes. Eu acho que eu senti raiva de todo mundo ali, de algum jeito, assim, sabe? Em alguns momentos, e amei todos os personagens também, porque de alguma forma você se identifica com aquilo e você fala assim, puxa, tá fazendo uma besteira de novo, mas não é que a gente é assim, a gente faz isso e... Então eu acho que para mim essa o que me pega tanto, assim, essa riqueza dela se aproximar tanto no nosso lado humano e complexo e contraditório e que ao mesmo tempo, né, o ponto central é a amizade, né, da Lenu e da Lila e como essa amizade é complexa, como as nossas amizades reais são, né, assim, como tem amor e comparação ao mesmo tempo, como você se alegra e apoia, mas ao mesmo tempo lá dentro de você tem um monte de emoção surgindo, assim. Então, para mim, essa complexidade, assim, mas que ao mesmo tempo se aproxima tanto da nossa realidade, né, da nossa humanidade, eu acho muito envolvente. Uhum. E você, Bela, por que Helena Ferrante te pega tanto? Enquanto você falava, eu lembrei de um exemplo dos irmãos Solara, que são as pessoas ligadas à máfia italiana em Nápoles, e que ela descreve muito bem, e que são pessoas odiosas, porque são pessoas que estão lá pelo dinheiro, que tiram o dinheiro dos que precisam, que são cruéis com as pessoas, e que a gente não consegue humanizar, mas que ela consegue colocar a gente dentro dessa relação tão complexa que, de certa forma, ela cresceu com os Solaras, a Lenu, a nossa personagem principal. E aí eu lembro de um episódio que ele quebra a pulseira dela, o Marcelo Solara, e essa pulseira ele fala que vai consertar, e a gente pensa que perdeu essa pulseira, porque ele é um cara do mal, e aí um dia ele retoma, ela tem de volta a pulseira com a letra dele, assim, com a melhor letra dele, sabe, assinando M, e aí a gente vê, nossa, que bonito, todo mundo quer ser feliz, né, olha só, até ele não quer frustrar uma professora, porque a Lenu já era uma professora. Enfim, essas complexidades que são tão difíceis de explicar, até essas complexidades existem nas nossas vidas, né? Tem amigos que tem fases que a gente tem ódio, que a gente tem inveja, tem inimigos que às vezes viram próximos. Essas complexidades existem, mas são muito difíceis da gente colocar em palavras. E eu acho que é isso que a Helena Ferrante faz com uma grandeza de não deixar de lado essa característica de romance, de novela.
todo mundo acha a literatura menor. A gente mesmo, a gente vem aqui e fala, é uma novela, mas é boa, né? Mas não é que nem uma novela. Mas ela conta que durante a trajetória dela, ela leu muito esses romances, esses folhetins, essa literatura dita menor. E ela fala que por um tempo, para ser escritora, ela precisou deixar isso de lado, para falar, eu sou escritora séria, eu sei o que escrever. E daí ela disse, mas todo brilho, o meu brilho de leitora nasceu nesses romances, nesses folhetins. E aí eu lembrei muito que eu passei, sei lá, dos meus 15 aos 18 anos lendo Danielle Steel, que é uma fórmula de fazer, tipo um Hollywood dos livros, assim. A mocinha, o mocinho, ela vive em Paris, ela vive em Nova York. Eu cheguei a trocar e-mail com a Danielle Steel, eu gostava tanto dela. Jura? Que ela me respondeu, ela falou que ia vir pro Brasil. Até que eu falei, essa literatura não me leva mais para nenhum lugar. Mas não é que não leva para nenhum lugar, serviu de alguma coisa, né? E acho que é isso que a Helena Ferrante, por isso que ela é esse fenômeno que as pessoas tentam entender, porque ao mesmo tempo que ela é um fenômeno literário, as pessoas olham e dizem, né? As pessoas que estudam falam, essa relação de escrita de duas amigas é uma coisa muito grandiosa. Acho que ninguém fez isso antes, de descrever uma relação de amizade, não do lugar idealizado, duas amigas que se amam, e nem do lugar da inveja pura. Escrever essa complexidade da mulher com a mente feminina e com os problemas da mulher. Ao mesmo tempo, ela é um fenômeno de vendas também, né? Ela consegue pegar todo mundo tem interesse, porque é vivo, porque ela deixa acesa essa verdade literária que ela chama. E te ouvindo, Bela, fico com vontade de trazer uma coisa que não dá pra gente não falar, né, quando a gente começa uma série de podcasts sobre Helena Ferrante, que é isso da gente não saber de uma grande experiência de ausência, né? A gente não sabe quem é essa mulher, né, assim, a gente não sabe quem é essa escritora, existe uma grande suspeita de que ela seja a Anita Raja, e eu tô completamente convencida de que é a Anita Raja, mas acho que ouvi alguns podcasts, né, para me aproximar desse tema, assim, e em alguns eu ouvi as pessoas falando que parte desse fenômeno todo, será também que não tem a ver com essa experiência da gente não saber quem é essa mulher, né, porque isso também gera mais curiosidade, assim, a gente não costumo pesquisar tanto sobre a vida de um autor, assim, às vezes eu me apaixono por livros, mas eu não me pesquiso tanto a vida do autor, assim, né, recentemente eu fiquei completamente presa no livro Copo Vazio, e sim, comecei a seguir a Natália nas redes sociais e tal, mas não fui atrás da vida dela pra saber, tipo, se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, se ela não tem, assim. Se ela sofreu um ghosting. Fiquei satisfeita com a leitura, assim. Mas no caso da Helena Ferrante, a gente fica curiosa, né? Então, eu acho que tem uma suspeita também de que uma parte desse fenômeno, que ela é uma excelente escritora mesmo, e ela sabe trazer essa experiência pessoal muito bem ali, mas acho que tem uma coisa de isso se tornou um ponto a mais, assim, pra gente querer pesquisar sobre e querer fazer podcasts sobre isso, assim. É muito enigmático, porque além disso ela sempre usa Helena, quase sempre, nos livros dela. E ela volta em histórias que são muito parecidas, né? Então, comparando os livros avulsos dela, sempre tem um acessório que tá rodando, um sapato, uma pulseira. Tem uma relação com a maternidade, né? Tem uma relação com o abandono, né? Ela acha que se ela tivesse que definir o que ela escreveu foi relação de maternidade, mãe e filha. Ela diz que ela sente que esse é o cerne. Enfim, e aí tem isso, né? Será que ela é famosa porque ela se esconde? E aí ela diz que ela se esconde porque ela é contra a supremacia do autor. Ela fala que é justamente o contrário. Ela se esconde porque ela não tem nada a dizer. O que é Helena Ferrante é esse conjunto de obras. Então ela diz que o que ela quer é fazer com que a obra dela chegue antes, que você não tem interesse em saber se ela veio de Nápoles ou não, se ela é casada ou não, se ela sofreu isso ou não. E a gente está aqui entendendo que é uma mulher, mas existem rumores de que possa não ser uma mulher, de que possa ser escrito a quatro mãos, para uma mulher e para um homem, né? E aí, Bela, a pergunta que não quer calar, assim, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas eu quero te ouvir. Seria possível um homem escrever a tetralogia? Ai, gente, que traição seria isso, né? Eu não vou dizer que é impossível, porque eu acho que seria, assim...
eu ia ficar muito surpresa com a qualidade da arte desse ser, mas de coração, assim, conhecendo aquela fagulha literária, eu acho que Helena Ferrante é uma mulher, eu acho que ela é quem ela se coloca em frantumalha, né? Ela dá alguns pontos da vida dela. Ela tem filhas, ela teve companheiro. E eu não acredito que nem que seja a Anitta Raja com o marido dela, Domênico Starnone. Eu li algumas coisas do Domênico e ele não me pegou. Então eu acredito que seja uma mulher e eu tô mais propensa a ser a Anitta Raja de verdade. Você acha que pode ser um homem? Não, primeiro eu tô convencida que é a Anitta Raja também e acho que é impossível que seja um homem, quase impossível. Eu ouvi um podcast que uma menina fala uma coisa muito legal. Ela diz assim, não, gente, vamos combinar que se um homem tivesse escrito a tetralogia, a nossa humanidade estaria bem mais legal do que está hoje, né? Aí eu falei, gente, isso aí faz sentido. Assim, ela falou, a gente estaria passando bem menos perrengues, né? Eu falei, é verdade. O jeito que ela explica as relações humanas, eu acho que tem que ter minimamente vivido isso. E eu acho que o homem não consegue ter essa ligação de cuidado, zelo e também abandono, porque várias vezes as mães abandonam os filhos e tem esse misto de culpa com prazer. Acho que seria muito difícil chegar perto disso com uma verdade literária. Mas você lembra, aqui trazendo pra roda, que o nosso amigo Amuri, quando leu Dias de Abandono... Lembro! Nós tivemos essa discussão, eu lembro. O Amuri tinha lembro. certeza que era um homem, foi ridículo isso. A gente teve uma longa discussão. Agora, Eu joguei em outros grupos, minhas amigas, é um absurdo, fala pra Amuri que é impossível. Acho que é impossível também, ou quase impossível. Depois desse ponto, quem é, tem um outro ponto muito interessante que também é parte do que a gente quer saber quem é Helena Ferrante, que é, isso aí é autobiográfico ou não é? Aconteceu essa tetralogia? Você acha que existe uma Lila? Você acha que existe uma relação com a mãe daquele jeito? Você acha que existe uma relação com a escrita daquele jeito? Para mim foi um pouco decepcionante também chegar perto da possibilidade de realmente ser a Anitta Raja e de falar, bom, não é, né? Não é uma história real, assim. E aí eu gostei muito daquilo que a gente estava falando agora, antes de gravar, que eu queria que você contasse, da declaração dela, assim, bom, se você quer saber se aquilo aconteceu na minha vida, não, mas se eu experienciei aquelas emoções, assim, então isso me deixa, acho que convencida, assim, eu acho que não necessariamente ela tá contando a história da vida dela, porque eu li a tetralogia com muita certeza de que ela estava contando a história da vida dela, e que assim, tem uma riqueza de detalhes, que ela lembra das coisas, eu falando ela lembra, né, como se fosse mesmo uma coisa autobiográfica, que ela conta detalhes da infância, assim, que a gente pensava assim, só pode ser uma história real. Aí, mas depois a gente pensava assim, mas Natália, a gente lembra a nossa infância, mas assim, a gente não lembra que a pessoa abriu a porta em tal hora, assim, então não deve ser uma história real. Conta, Bela, esse ponto que você estava me contando antes da gente entrar aqui, que eu acho que me convence bem, assim, que dela trazer uma coisa muito real do ponto de vista dos afetos e das emoções, mas não necessariamente das histórias. Em entrevistas, a Ferrante costuma dizer que uma história, ela só é boa quando ela passa pelo corpo dela. Então ela fala muito sobre essa verdade literária, e eu acho que é isso que é impressionante na obra dela, assim, né? Ela consegue atingir essa fagulha nossa, fala, é assim que eu me sinto. E aí ela diz, uma pessoa perguntar, mas e aí, o que é autobiográfico? Ela fala, olha, se você quer saber o que é autobiográfico que eu senti, que eu de certa forma passei, tudo. Se você quer saber se são minhas experiências pessoais relatadas, não tem nada disso lá. Então é interessante, né? Porque ela tá brincando com coisas que ela de fato sentiu, mas ela tá trazendo uma verdade literária, ela tá conseguindo construir isso numa narrativa que conte uma história maior do que a mera história dela, de certa forma. E aí as pessoas sempre retomam a primeira crítica literária que surgiu da Helena Ferrante em 2013, do James Wood, acho que no New York Times, que ele fala, ela usa um pseudônimo porque isso é autobiográfico. E aí, depois de um tempo, quando vem a polêmica da Anitta Raja, e pra quem não sabe, a polêmica da Anitta Raja é que eles descobriram que a Anitta Raja ganhou muito dinheiro da editora, e a Anitta Raja é uma tradutora do alemão, viveu em Nápoles, tem uma família em Nápoles e tal, mas nunca viveu tanto em Nápoles como a Helena Ferrante descreve na vida da Lenô. E aí o James Wood fala, uau, então ela é uma excelente escritora mesmo, porque ela não viveu de fato em Nápoles, ela com certeza tem parentes, ela devia visitar
mas ela não teve uma experiência de vida lá. E aí, enfim, daí eu lembrei que no livro 3, quando a Lenu vira uma grande escritora, ela fala uma coisa tão legal que ela diz assim: me vinha com naturalidade transformar pequenos acontecimentos privados em reflexões públicas. Ela começa a perceber isso quando ela vai fazer apresentações do livro dela. Então ela lembra alguma coisa do Pasquale, da luta social dele, e ela traz para o amplo. E eu acho que é isso que Helena Ferrante faz com maestria, e é isso que todo mundo que trabalha com a palavra, escrevendo, ou sendo professor, ou dando aula, tenta fazer o tempo inteiro, né, Nath? Eu vejo na nossa experiência que a gente troca muito, sabe que eu ouvi fulano falando? E se a gente fizer isso na nossa próxima aula? Né? A gente tenta conectar os pontos, claro que não trazendo as palavras do outro, ou não trazendo a experiência do outro, que às vezes ele não quer dividir, mas a gente tenta pegar isso e misturar. Isso dá um caráter vivo para as aulas, dá um caráter vivo para o texto, não é? Sim, nossa, totalmente. E aí, gente, acho que por causa de tudo isso, assim, a gente acha que pode ser muito rica essa conversa. A tetralogia, ela traz muitas emoções fortes, né? A gente começa a tetralogia, assim, já inaugura uma série de nuances de inveja, né, assim, de que talvez a gente nunca conseguisse descrever a inveja daquele jeito, assim, tem cenas em que ela descreve como que aquilo passa por nós, de que forma, para onde vai a nossa mente. Aí a gente vai ver também como existem experiências de supressão e de expressão o tempo inteiro, né, assim, de momentos que eu fiquei extremamente angustiada no livro por uma supressão da Lenu e que eu falava, eu queria, tipo, ao mesmo tempo bater a cabeça dela na parede e falar, acorda e acolher. E em outros momentos também eu tinha essa sensação de que eu queria que a Lila fosse menos expressiva, assim, sabe? Eu não tinha percebido isso inicialmente, mas a Isabela trouxe isso e faz muito sentido, assim, como que o medo está presente o tempo todo, né? Eu acho que a tetralogia, ela é muito sobre a relação dessas duas amigas, obviamente, e a complexidade dessa relação e o quanto ela chega perto da gente, assim, mas também é muito sobre a relação da Lenu com Nápoles e o que isso informa pra gente sobre política, sobre feminismo, sobre o medo, né, daquele bairro violento, daquele momento da história, assim. Tem um trecho muito marcante, né, que em algum momento, com certeza, a gente vai trazer aqui nesse podcast. Ela se dá conta de que o problema não está em Nápoles, não está na Itália e não está na Europa. Então, a gente vai se envolvendo com aquela experiência de emocional, assim, né, do quanto ela também tem uma relação, o medo também dela se transformar na mãe dela. A gente não falou dessa relação dela com a mãe, né, porque eu acho que tem um dos pontos muito recorrentes nos livros dela, da Helena Ferrante, né, que tem esse ponto da maternidade central, mas não é só uma maternidade da personagem que se torna mãe, é também dessa personagem que é filha, sabe? E aí tem essa relação dela super complexa com a mãe, que passa pelo medo, porque ela tem medo o tempo inteiro de se tornar aquela mãe, que é uma mulher que ela não vislumbra ser, assim, mas que ao mesmo tempo a gente vai ver no livro 4 que aquilo se desconstrói completamente no livro 4, a relação das duas, né? Então, a gente quer falar um pouco sobre isso, assim, nos próximos episódios a gente vai dividir em emoções, então a gente vai falar de inveja, a gente vai falar de raiva, e aí aproveitar para falar de supressão e expressão, e a gente vai falar de medo, mas assim, desse jeito também passando muito por nós, né, Bela? Eu me emociono muito, assim, falando disso. A gente não tem interesse em fazer análise aqui, a gente tem interesse em trazer esses elementos que são maravilhosos para a gente contemplar as nossas próprias emoções. Acho que a gente vai falar muito de contradição, assim, como até às vezes, buscando uma contradição, o personagem cai na repetição. Isso é a nossa vida, né? A gente quer tanto se diferenciar do outro que quando a gente vê, a gente caiu na armadilha e somos iguaizinhos. E além disso, de pano de fundo, essa cidade que é muito complexa e muito parecida com os problemas do Brasil, assim, drogas,
desigualdade social, corrupção, fascismo, uma esquerda também muito confusa, né? Uma esquerda que acabou não se aliando à base operária e que daí acaba sendo confusa. E uma cidade que é um cartão postal também e que está olhando para um vulcão. Isso diz muito, né? Um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. Uma cidade que sofreu um terremoto. No meio de um dos livros, ela relata a experiência de um terremoto que realmente aconteceu e que devastou a cidade. Então é muito bonito como a cidade acaba expressando as nossas emoções de supressão, expressão, de confusão, os nossos refúgios meio errados, né? Então, assim, a gente vai buscar no dinheiro tentar sair dessa vida, a gente vai buscar no individual, muitas vezes, tentar sair do problema. Ou na relação, que eu acho que em algum momento a gente vai ter que falar dessa relação dela com o Nino e com a Lila, né? Com o Pietro, né? O próprio Pietro é um salvador dela. Com o Pietro. A obsessão da Lenú pela Lila, né? Eu te falei de uma parte do livro que acho que talvez foi uma das partes que mais me tocou, que é quando ela vai se despedir da filha, que a filha está indo embora morar com o pai nos Estados Unidos, que aí a filha dela vai dizer para ela o quanto ela a vida inteira foi obcecada por duas coisas, pelo trabalho e pela Lila. E aquilo é tão triste, assim, né? É quase o final, assim, e o livro diz isso o tempo inteiro, né? Como a gente tem conversado com várias pessoas que também ficaram obcecadas por esse livro, porque a grande pergunta aqui é por que Elena Ferrante nos emociona tanto? Dessa vez a gente pediu um áudio da Isabella Descatiati, que ela mora na Itália e ela tem pesquisado muito Elena Ferrante, como nós, assim, ela ficou um pouco apaixonada e obcecada. Ela tem um perfil no Instagram muito legal chamado Clube Ferrante, uma boa fonte de pesquisa. E a gente perguntou para a Isabella, por que Elena Ferrante te emociona? Diz aí. Oi, Natália, oi, Isabella, ouvintes do podcast. Então, por que Elena Ferrante me emociona? Elena Ferrante me emociona porque ela fala para mim e ela fala de mim. Quando eu leio os livros da Ferrante, eu me espelho nas personagens dela. Parece que as personagens dela estão me mostrando aquilo que eu sou, nas minhas emoções mais profundas, na minha raiva, na minha inveja, na minha insegurança. Ferrante tem esse dom de falar pra gente e de colocar a gente num patamar universal, falar sobre os sentimentos os quais a gente não quer falar, os quais a gente se envergonha de falar, de enfrentar e de olhar para dentro. Então, essa emoção que ela passa nas suas personagens, nela mesma, na Frantumália, nas histórias, em Nápoles, nesse labirinto de cidade, é uma coisa realmente que eu me vejo, que eu me emociono, além de todas as coincidências que se passam aí nas histórias da Ferrante, que se parecem com algumas coisas que aconteceram na minha vida, o fato de morar na Itália, o fato de ter morado em Pisa, onde ele nos estudou, o fato de ter vivido algumas situações parecidas com as personagens aí da Amiga Genial. Então eu tenho muita alegria e gratidão aí de poder viver no mesmo tempo em que Ferrante escreveu essas obras, essa obra-prima. Então é isso. Um abraço para vocês e sigamos aí na febre Ferrante. Um beijo. Sabe que Frantumália é o nome de um livro que traz várias entrevistas da Elena Ferrante, mas ele chama Frantumália e não foi traduzido, tradução seria mais ou menos fragmentos, porque Frantumália era uma palavra que Elena Ferrante diz que a mãe dela usava
e que ela não sabe exatamente qual era o significado real, mas ela usa para quando a gente lembra de uma esquina, a gente lembra assim com clareza, mas a gente não sabe exatamente onde fica, a gente não consegue recapitular isso na memória. Ela fala que é essa parte nossa que foge da redução a palavras. E é isso que ela tenta fazer o tempo inteiro, transformar memórias, sons, ideias, histórias em uma escrita, em literatura, trazer isso de uma maneira que fique real, que esboce essa verdade literária. E eu acho que é essa frantumalha, que vou usar aqui, que a gente vai tentar fazer também nos próximos 3 episódios, despretensiosamente, porque não somos Helena Ferrante, mas a gente quer trazer um pouco sobre inveja, raiva, medo na tetralogia napolitana, como isso enriquece também os nossos estudos sobre emoções, como isso é uma base maravilhosa, porque algumas coisas da teoria da emoção a gente já sabe, mas quando a gente vê em outras vidas, talvez ganhe outras cores. Então, já que no próximo episódio a gente vai falar sobre inveja, tem um trechinho muito bom para a gente terminar, porque no próximo episódio a gente vai falar bastante sobre essa relação entre essas duas amigas, e tenho certeza que a gente vai se identificar muito com essa relação. E aí tem um trechinho muito bom, assim, que diz também sobre essa fala da filha da Lenu para ela, dessa obsessão que ela tem pela Lila, e como que isso dá nascimento a um livro. Como que essa história nasce a partir de uma admiração, / inveja, / comparação, / eu quero ser aquilo, / aversão, né? Tem tudo isso na relação delas. E aí tem esse trecho muito legal do livro 4. Naqueles momentos eu dava por certo que não havia nem nunca haveria um original de Lila. Eu sempre a supervalorizara. Dela não viria nada de memorável, o que me tranquilizava e ao mesmo tempo, sinceramente, me entristecia. Eu amava Lila, queria que ela durasse, mas queria que fosse eu a fazê-la durar. Achava que era minha missão, estava convicta de que ela mesma, desde menina, me atribuíra essa tarefa.